dizem quando Kardec pergunta para ele, né? Se os homens e mulheres são espíritos diferentes. E os espíritos respondem, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. A outra pergunta é, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Olha a resposta dos espíritos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então fica a reflexão e eu vou passar a palavra para a Maísa. Imagine, obrigada. Farei só um breve comentário, mas se há duas pessoas hoje em dia que são exemplos de humanidade, que à primeira vista simpatizamos com eles, independente da orientação religiosa, política, ideológica, vocês vão me convir que são Papa Francisco e o José Mujica Martins, o ex-presidente uruguaio. Reitero, podemos ter divergências político-ideológicas, filosóficas, etc., mas são exemplos de humanismo. Perguntaram a Mujica, você não quer se reeleger? Por que você vai colocar em plebiscito ou colocar para votação temas tão polêmicos e antipopulares como a eutanásia, como o aborto e como a legalização da maconha, a descriminalização da maconha? E ele respondeu citando o seu parceiro de humanidade, de humanismo, justamente o Papa Francisco, que quando era cardeal, o Jorge Mário Bergoglio, disse numa palestra bem conhecida, divulgada na internet, junto com um rabino lá em Buenos Aires: as igrejas, as filosofias, os partidos só sobrevivem se não fogem do debate, se não fogem dos temas polêmicos. Eles vão continuar persistindo, quer queiramos ou não, na sociedade. As pessoas vão continuar se perguntando, será que em termos éticos, morais, de conduta diária, tal tema é ético ou não é? Qual deveria ser o nosso posicionamento ou não? As pessoas vão continuar se perguntando. Então as religiões, os partidos políticos, as filosofias só sobrevivem se tem a coragem de encarar qualquer tema que seja, porque eles perpassam a nossa humanidade. Eles continuamente vão continuar nos indagando, nos espicaçando, para termos mais orientações, mais luz de como devemos encarar esses temas árduos e espinhosos. E esse tema que a Maíse corajosamente vai estender o seu raciocínio, exemplos, com o brilho costumeiro dela, é um desses temas polêmicos. Então nós a parabenizamos pela coragem. Não é um tema que qualquer orador espírita encare de pronto, mas nós conhecemos a coragem, o destemor da Maíse, que não foge à luta e que encara qualquer tema espinhoso que seja, porque ela entende que nós somos um componente tripartite, como dizia Kardec. Nós somos o nosso componente científico, o doutrinário, o filosófico e o religioso. Não podemos separar. Temos que encarar os três temas, cada um a seu tempo. E é isso que Maíse, então, de maneira destemida, corajosa, e pelo qual nós agradecemos, vai fazer daqui para diante. Mas, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, pela coragem de nos trazer luz sobre um tema tão polêmico, tão candente como esse. Obrigada, meu amigo. Obrigado. Eu nem preciso dizer a vocês que eu estou apavorada. E que é muito simples também falar sobre isso à luz da doutrina espírita. Eu não liguei? Ah, meu Deus, não é só esse que está na minha lapela? Ah, meu Jesus, está vendo? A gravação, né? Desculpe, é coisa de quem nunca teve celular nem computador. Outro dia um amigo me disse, Maíse, você sabia que a Al-Qaeda está procurando no mundo inteiro pessoas que não têm celular para trabalharem para eles? Porque elas têm mais dificuldade de serem monitoradas, né? Pelos governos. Eu falei, já levantei meu dedo. Falei, vai que é uma boa proposta. Hoje quando você... Ah, tá vendo? É o que eu... Tá funcionando. Tá funcionando? Gente, quase que eu ia fazer uma vaquinha para a Câmara dos Deputados ter um microfone que funcionasse.
Amigos, na verdade, quando falamos à luz da doutrina espírita, estamos falando, para começar, sempre de igualdade. Embora ainda vá levar muito tempo para que a sociedade considere que somos todos iguais. E os espíritos amigos não nos iludem, porque a igualdade está sempre relacionada com conquista, com merecimento espiritual. Nós somos o passado em forma de presente. Então, renascemos como homens ou mulheres, dependendo das experiências que queremos ter. Obviamente, por séculos e séculos, ser mulher na Terra era um problemão, ainda é um problemão, mas hoje discutido, coisa que por muito tempo não foi. Para as mulheres, as dificuldades sempre ensinam e ajudam. A Segunda Guerra Mundial foi um grande negócio para a mulher, porque os homens foram para a guerra, as mulheres foram para as fábricas, e quando a guerra acabou, há 73 anos atrás, as mulheres disseram: eu não quero voltar para casa, eu quero trabalhar, eu quero receber um salário pelo meu trabalho. Não me basta só ser mãe, ser do lar, mas também agir ainda mais fortemente junto à sociedade. E aí, é claro, as suas dificuldades aumentaram demais. Quem já viu um homem gripado sabe que se Deus precisasse dos homens mais do que precisa para que a humanidade continue, nós já estaríamos extintos há muito tempo. A Terra seria de novo dos dinossauros. Então, claro, um dia um homem disse que eles eram mais fortes do que as mulheres. E as mulheres acreditaram nisso. E aí começou uma grande dificuldade. E depois, para fazer com que se convencesse o homem de que podíamos estar ombro a ombro construindo uma sociedade melhor, a dificuldade foi muito aumentada, porque a ignorância ainda existe em tantas atitudes, em tantos homens e mulheres também. Esse foi um ano atípico para o nosso país, não só para o mundo, porque as pessoas, exatamente como os amigos espirituais diziam há tanto tempo através de Chico Xavier, estão mostrando o seu melhor e o seu pior. E na década de 1970 ele já alertava: quando os tempos ficarem ainda mais complicados, cada ser humano mostrará o seu melhor e o seu pior. E é impressionante como esse ano de 2018, sem dúvida, provou isso. Eu escutava o relato de amigos acerca do que acontecia nas redes sociais e é inacreditável que a minha geração vá sair da Terra, eu vou fazer 61 anos mês que vem, sem conseguir que, naturalmente, direitos fundamentais estejam realmente no coração de todas as pessoas. Isso, infelizmente, para a minha geração é uma tristeza. Se eu contar a vocês, aos 18 anos, o que a minha geração pensava que seria o dia de hoje, vocês, todos mais jovens do que eu, não vão acreditar. Nós considerávamos que tudo aquilo que ia se conquistando, que a geração anterior a mim havia conquistado, principalmente em relação à figura da mulher, nunca desapareceria ou seria questionado. Mas não só é questionado, como muita gente quer que desapareça. E eu já escutei mulheres muito mais jovens do que eu dizendo: mas esse discurso está muito chato. Ah, mas quando se fala de igualdade, de direitos das mulheres oprimidas, isso está enchendo a paciência. Mas se as mulheres que tiveram muito mais oportunidades não falarem pelas que não tiveram oportunidade nenhuma e estão oprimidas dentro de casa por homens que batem quando não matam a elas, quem falará? Então os homens também têm que começar a ficar certos de que ou juntos mudamos a sociedade para melhor, e aí não entra partido, não entra ideologia, não entra religião, entra humanidade. E é claro, quando você olha o panorama do mundo, você pensa: meu Deus, o que foi que deu errado? Eu confesso a vocês que se eu fosse Deus, já teria pegado a minha mala e me mandado para Júpiter. Meu Deus, será que eu criei para a beleza e para a perfeição esses seres que estão caminhando, sabe-se lá para onde?
Mas eu tenho certeza que as forças do bem que protegem o universo não desistem. Então manda de vez em quando para o mundo pessoas que são apedrejadas no sentido literal ou no sentido da fábula, mas que nos lembram para onde nós estamos indo, o que nós devemos fazer e que herança nós devemos deixar. E em doutrina espírita existe também preconceito. Há anos atrás, falando num congresso espírita, alguém da plateia me perguntou sobre a questão do aborto. E claro que a pergunta foi para mim, porque em 45 anos de palestra, eu comecei aos 16 anos, para nunca mais parar, não era minha intenção, mas aconteceu. Eu sempre deixei claro que as coisas precisavam ser discutidas. Tudo precisa ser discutido, passar pelo nosso filtro, passar pela nossa consciência. Senão não estaria no Livro dos Espíritos, escrito pela espiritualidade, pelo professor Rivaio, um pedagogo tão respeitado na sua época, em 1857, exatamente 100 anos antes de eu nascer. Onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Foi a resposta dos Espíritos. Na consciência. Então não importa a sua religião, não importa o seu ideário político, mas na consciência estão gravadas as leis que regem a nossa alma eterna. Então eu fui dizer, a minha primeira frase para responder sobre aborto foi, me recordo até hoje, isso já tem uns 10 anos, a minha opinião difere um pouco da opinião da doutrina espírita. Gente, foi a única frase que eu falei. Alguém me agarrou, me botou dentro de uma sala, os organizadores, e disseram que eu tinha que voltar lá para desmentir. Eu falei, desmentir o quê? Eu nem cheguei a falar. E aí eu percebi como existia, e eu já tinha 35 anos de palestra. Eu não era doida da esquina, mas eu vi, mas estava sendo olhada como a doida da esquina. Como que você ameaça discutir sobre isso? E eu confesso a vocês, quantas pessoas naquela plateia, quantas mulheres já não teriam passado pela experiência que ninguém quer. Mas como eu vou julgar a pessoa que realizou um aborto? E a situação permanece vista pela sociedade com extrema hipocrisia. Porque as meninas ricas de Brasília estão indo ao Canadá e à cidade do Porto, em Portugal, onde médicos brasileiros abriram um hospital para abortos seguros. E as mulheres pobres estão morrendo. Outro dia um médico do Miguel Couto, no Rio de Janeiro, disse que para 4 meninas que chegam tendo feito o aborto em casa, eles conseguem salvar uma. E isso não se discute. Finge que não está acontecendo. Finge que ninguém sabe. Então a mulher passa também pela ignorância da maioria que não quer discutir questões fundamentais. Por isso que de uma geração para outra as coisas aparentemente não melhoram, porque não se discute. Recentemente eu fui dizer numa palestra, eu tenho um acordo com meus médicos, meu querido, dizendo que eu vou fazer 100 anos com vocês. Não vou! Se Deus quiser eu não vou, porque é demais. Eu já estou vendo oradores com menos de 80 anos que estão sem condições de fazer palestra. Então eu não sei até quando eu vou. Eu tenho 2 amigas queridas, hipertensão e diabetes. Então, a não ser que apareça uma célula-tronco milagrosa, eu não vou chegar aos 100 anos. Porque uma das 2 vai me levar, né? Eu já comentei com vocês, eu já tive 30/14 de pressão. Fiquei uma semana na UTI. Há 14 anos atrás, quando eu tinha 46 anos. Os médicos não explicaram o que aconteceu. Eu saí de lá maravilhosa. O médico levou 1 ano para me contar como é que eu ia morrer. E de madrugada os espíritos dentro da UTI me dizendo, não se preocupe, você não vai morrer. E eu já de mala pronta. Porque é óbvio, você tem 30/14 de pressão e não vai ter mala pronta? E eu permaneço, graças a Deus, com a mala pronta até hoje. Porque a gente nunca sabe. Mas vejam, há pouco tempo eu disse, eu tenho um acordo com meus médicos, eu não quero ser ressuscitada. Eu não quero ser colocada num aparelho. Eu, como mulher, como espírita, como dona da minha vida, não quero. E graças a Deus eu fui renovar meu plano de saúde, eu
A questão financeira resolve muita coisa, inclusive isso. Eu não tenho hoje um plano de saúde que me mantenha na UTI 2 horas. Então vai ser ótimo, porque quando eu entrar e o médico olhar meu plano de saúde, ele vai dizer, põe ela num cantinho. Não tem mais que ressuscitar, porque o plano não vai pagar o ressuscitar dela. Mas o que veio de gente depois da palestra falar comigo, a senhora está incentivando eutanásia na sua palestra. Eu falei, de jeito nenhum, eu estou dizendo o que eu vou fazer de mim, que é não dar dinheiro para o plano de saúde, para o hospital. Graças a Deus, meus médicos são pessoas seríssimas, maravilhosas. Um amigo meu com 95 anos morreu no passado, tinha um plano de saúde fabuloso, ele ficou 28 dias numa UTI, arrancaram todos os dentes dele para que ele não se machucasse. E quando a conta chegou, os filhos tiveram um ataque. Porque foi isso que aconteceu e se deixar vai acontecer com a gente também. Mas dentro da doutrina espírita existe sim os patrulheiros, os inconformados, os raivosos, aqueles que dizem que você tem que ficar quietinho achando que tudo é karma, que você não pode mudar nada. Divaldo Pereira Franco, tribuno espírita, que está com 91 anos e na verdade não é um ser humano, é um ET, fazendo palestra até hoje, já numa cadeira de roda, é óbvio, alucinado de dor por causa da ciática, mas permanece. A sua irmã Nair foi uma suicida e ela reencarnou, voltou para a Terra e voltou e foi parar na Mansão do Caminho, como uma órfã que Divaldo teve de volta no seu coração. Quando ela se matou, ele tinha 5 anos. E ela sofreu muito no mundo espiritual, como acontece com o suicídio, e ela voltou, mas voltou com um lábio leporino enorme, por causa do veneno que ela tinha tomado. E ela surgiu lá na mansão, e os espíritos disseram para o Divaldo, olha, ela não deve ser operada, porque essa é a lembrança que ela carrega do que ela fez. Quando a menina tinha 11 anos, o Divaldo não teve dúvida, fez a cirurgia nela. Porque a gente muda as coisas. Nós temos livre-arbítrio, que é um dos pilares da doutrina espírita, que deve ser um dos pilares da nossa vida. Mas nós nos esquecemos disso. Nós, espíritas, nos esquecemos também. Tem uns que não esquecem nunca, mas não deveríamos esquecer. Quando Simone de Beauvoir diz, não se nasce mulher, torna-se, foi um escândalo absoluto. Como é que é essa história de se tornar mulher? E os espíritos dizem que em muitas épocas da humanidade, quando a alma vinha como mulher, ela sabia que ela seria tolhida, que ela teria que aprender de outras formas, lutando, vivendo preconceitos, vivendo violências, inclusive, as lições. Mas seria o ideal que hoje essa opção não precisasse ser assim. Que como mulheres mergulhássemos no corpo para mudar o mundo. E é claro, os homens têm uma inveja recalcada de nós, porque Deus só precisa deles mais ou menos. E Emmanuel, o mentor do Chico, que não era lá muito moderno, foi um senador romano na época de Jesus, dizia 2 coisas sobre a mulher que eu acho maravilhosas. Ele dizia, Deus, as forças do bem confiam tanto na mulher que entregam um filho a ela 9 meses antes de entregar para o homem. Pura verdade. E dizia também, quando uma alma no espaço se conscientiza totalmente do quanto ela pode fazer, ela sempre opta por vir como mulher. Então é como se os homens fossem corajosos mais ou menos. Eles vão até um determinado ponto. Mas aquela mulher que está em qualquer periferia, que não tem água tratada, que não sabe o que vai ser o amanhã dela e dos filhos dela, essa precisa sim que aquelas que têm tudo isso ainda continuem falando por elas. Mesmo que o discurso pareça chato, mesmo que pareça complicado, mesmo que você perceba que nem todo mundo é seu amigo, quanto mais no Facebook. Tem pessoas tóxicas, lindas, maravilhosas, adoráveis, fofinhas, mas que não vão para lugar nenhum. E como você, alma eterna, sabe que você veio para muita coisa, você não vai ficar do lado de alguém que não queira
na maneira certa, no equilíbrio, na coerência, discutir aquilo que precisa ser discutido para se transformar para melhor. Enquanto não se discutirem as coisas na sociedade, ainda que seja nesse clima que parece pavoroso e que atualmente está na alma das pessoas, de uma grande maioria, nós ainda estaremos na idade da pedra. Quando acabam as palestras, há pessoas que vêm falar comigo e me contar dramas que, se eu contar para vocês, vocês não acreditam. Tem um programa na Comunhão, Conversando com Maíse. Eu recebo uma média de 100 e-mails por semana do mundo inteiro. Sabe quais são os países que mais me escrevem? Nova Zelândia, Japão, Austrália e Arábia Saudita. E essa semana, pela primeira vez, eu recebi da China. Casais brasileiros perguntando se deixavam, tudo isso chega em inglês e francês e espanhol, se deixavam que eles passassem para o chinês as mensagens para poder divulgar mais lá na China. Obviamente a gente autoriza tudo isso. Mas detalhe, os homens da Arábia Saudita que me escrevem, nenhuma mulher. Um deles escreveu outro dia, eu nem sei onde fica esse país da senhora, mas eu não perco as suas palavras. Então eu percebi, gente, é extraordinária a tecnologia que faz você chegar a lugares inimagináveis, a sociedades inimagináveis. Conclusão, ano que vem eu já tenho viagem para Dubai, para Doha, mas antes, os amigos que vão me receber lá já disseram, você tem que fazer um pequeno curso, porque certas coisas você não vai poder falar aqui, principalmente sobre a questão da mulher. Então, para você ganhar alguma coisa, eu vou ter que fingir que eu acho lindo. Eu não sei como é que eu vou fazer, acho que eu vou ter que tomar uma vacina, cortar metade da minha língua, porque você chegar num lugar e descobrir que a mulher não usa só véu, mas ela é proibida de manifestar-se de qualquer maneira, e você não falar sobre isso, vai ser um exercício tremendo. Acho que no dia seguinte que eu voltar, eu posso desencarnar, que eu vou estar com tudo em cima. Raciocinem. Quando nós não passamos às nossas filhas, às nossas netas, essa satisfação do poder de amar, de transformar a vida, nós não estamos sendo mulheres. Nós estamos sendo qualquer outra coisa. E é claro, nós mulheres temos que tomar cuidado, porque o nosso afeto é tão grande que às vezes nós ficamos doentes por causa do nosso afeto. O número de mulheres que chega para mim e diz, Maíse, meu marido, ou meu companheiro, meu namorado, ou minha namorada, é fantástico. Que pessoa maravilhosa, ele é um pai fantástico. Aí ela faz aquele ar sonhador e diz, mas não, eu não esqueço fulano. Eu surpresa, porque ela tirou na loteria. Ela tem um companheiro maravilhoso do lado dela. Não esqueço fulano, mas quem é fulano? Fulano foi um namorado que eu tive. Não valia o prato que comia, mas é inesquecível. Nós mulheres temos que abrir o olho, porque o homem é mais racional do que nós. Nós temos que imitá-los nas coisas extraordinárias que eles têm que nós não temos. Recentemente, os médicos americanos alertaram, 68% das mulheres americanas que tiveram câncer de mama tiveram questões afetivas não resolvidas, arrastaram como um cadáver as suas questões de afeto por anos, até que surgiu a doença. Quase 70%. Então, nós somatizamos sim, porque tinha que ter um lado negativo na mulher também. Nós somatizamos as emoções que não solucionamos, mais do que os homens. Então nós precisamos ficar alertas. Alguém que não te respeitou é inesquecível para você? Alguém que às vezes abusou de você de todas as maneiras é aquele que você não consegue tirar do seu pensamento? Terapia? Antigamente, na época da minha avó espírita, na década de 30, se dizia, faz um tratamento de passe. Hoje se sabe que você pode passar um dia dentro de uma cabine de passe, que não adianta. Para isso, psicólogos e psiquiatras existem no mundo, para que a gente vá, faça uma poupancinha para uma consulta e descubra
Quanto que nós temos que, portas adentro da nossa alma, solucionar as nossas questões. Então, imagine, eu acredito que daqui a poucos anos, se Deus quiser, nós não precisaremos mais falar sobre o papel da mulher na sociedade, o quanto ela ainda tem que lutar para ser igual no salário, nas oportunidades. Isso tudo terá ficado para trás. Será natural que o homem e a mulher caminhem juntos numa sociedade realmente igualitária. Agora, dizer que seremos todos iguais em pouquíssimo tempo não é verdade, porque as oportunidades não são. Porque ainda existe, por incrível que pareça, questões que não tem jeito, a alma traz mesmo. Uma amiga tem um filho de 6 anos, ele é magro, baixinho, e ela contava o bullying que ele sofre na escola, principalmente de uma colega de 6 anos também, loura, olho azul. A menina é o demônio em forma de gente. A menina, na sala de aula, diz: não senta do meu lado porque você é gorda. Você eu não quero do meu lado porque você é morena demais. Ela chama o meu amiguinho Matheus, filho da minha amiga, de incompetente, baixinho e magrinho. 6 aninhos o anjo. Ela com certeza está repetindo aquilo que ela viu na casa dela. Que pai e mãe, que sei lá quem são pai e mãe dela, mas não deve ter mais de 30 e poucos anos, estão passando para ela. A menina é uma nazista. E com 6 anos, loura, olho azulzinho, ela acha que a lourice dela vai abrir portas. E enquanto nós vivermos numa sociedade que uma menina de 6 anos acha que isso abre porta, nós teremos que começar do zero. Porque a nossa sociedade ainda é a aparência, aquilo que parece. Eu me recordo, acho que já até comentei aqui ano passado, de 99 para 2000, na passagem do ano, sempre é feita uma prece na comunhão espírita, estávamos todos juntos, Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da comunhão, manifestou-se e disse: os primeiros 20 anos, nós vamos para o 19º, do novo milênio, serão extremamente graves para a humanidade. Todas as máscaras cairão. Todas. E no dia seguinte, todo mundo vinha falar comigo: Maíse, você acha que foi Dr. Bezerra de Menezes mesmo? Eu hoje acho, aliás, no dia eu já achava que ele tinha sido até delicado demais. E não é verdade que as máscaras estão caindo? E não só na sociedade, na política, não. Na nossa casa também. No elevador do nosso prédio também. O nosso vizinho que humilha o porteiro, porque eu moro no Sudoeste há 25 anos, quando quem ganhava mais ou menos podia comprar um apartamento de 3 quartos lá. Hoje me contaram que a média de salário de quem mora no Sudoeste é de 15 mil. Eu comecei a rir de nervoso, né? Porque com a pensão do meu ex-marido, com quem eu fui casada há 30 anos, não dá 10% disso. E eu agradeci: obrigado, Senhor, porque eu tenho esse apartamento, senão estaria, com certeza, num kitnet. E poderia ser muito feliz, inclusive. Mas como as coisas mudam. Você falava que morava no Sudoeste, as pessoas olhavam para você com pena, porque só tinha cobra, cachorro doido e mato. E hoje é o melhor lugar para se morar, principalmente para quem não dirige como eu. Mas as mulheres que de vez em quando passam por mim, eu digo: gente, eu acho que eu vou pedir para fazer uma faxina na casa dela, porque as pessoas simplesmente se acham. E nós somos aquilo que o nosso coração consegue semear no outro. Isso sim é o maior valor, é a maior riqueza. É a lembrança que você vai deixar no outro. Por isso, Madre Teresa, quando perguntada qual é o Deus da sua religião, ela disse: o outro é o Deus da minha religião. O outro. Não importa qual seja a nossa complexão religiosa, qual seja o nosso partido político, o importante é aquilo que sai de nós na direção do nosso semelhante. Sejamos homens, mulheres. Agora, viver hoje
no terceiro milênio que se inicia, eivado de preconceito, de intolerância, de não aceitar o outro como ele é, mesmo que ele esteja equivocado, para que ele se torne melhor, é sem dúvida voltar à Idade da Pedra. E nós vamos viver anos difíceis, porque as pessoas estão achando que porque o conservadorismo está de novo surgindo forte em muitos países, elas vão ter o direito de destratar quem é diferente delas. A minha filha é psicóloga clínica e chegou a pensar em ir embora do Brasil ao ver clientes dela sendo abordados na rua. Quando o novo governo começar, você, mulher que pinta o cabelo de roxo, vai apanhar. Você, jovem, que tem uma sexualidade diversa da minha, vai morrer. E os clientes dela, com opções diversas de vida, chegavam arrasados para a consulta. Chorando, amedrontados. Isso não tem nada a ver com qualquer ideologia. Tem a ver com a maldade que existe nas pessoas. E que oprime o outro, seja ele mulher, seja ele o que for. Uma vez um repórter, só um repórter, daqueles bem desavisados, perguntou para o Chico Xavier: Chico, você gosta de homem ou de mulher? O Chico, com aquela paciência que lhe era característica, que vinha da sua alma, disse: ô meu filho, eu comecei a tarefa muito cedo, nunca tive a oportunidade de me relacionar nem com homem, nem com mulher. Mais claro do que isso, impossível. Numa época de preconceito, maior ainda do que hoje, as pessoas do mesmo sexo que se uniam iam até Chico Xavier. E ele as recebia com total naturalidade e dizia: não importa a nossa opção, o nosso querer, mas importa que sejamos fiéis à nossa vontade, ao nosso querer e àquela pessoa que nós escolhemos, ainda que por um período, ainda que não por toda a vida. Então, eu tenho essa opção de vida, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me relacionar com 50 pessoas diferentes. Não se fala determinadas coisas na escola. Não vamos permitir que as crianças ou os adolescentes tenham informação. Esta semana, o Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, um dos mais tradicionais de Minas Gerais, foi processado por pais que alegam que os professores estão ensinando aos adolescentes educação sexual. E não pode. Só pai e mãe podem fazer isso. Mas muitos pais e mães não tiveram estudo, conhecimento, experiência equilibrada e positiva para passar nem mesmo aos seus filhos essas informações. O que nós vamos ter sempre que pensar é se os professores estarão formados também para isso. E aí o diretor do Santo Agostinho, para surpresa de muitos, veio a público para dizer: então, aproveitando o gancho, vamos chamar todos os pais que ignoram tentativa de suicídio dos filhos, automutilação, que é uma epidemia nos colégios. Não nos iludamos, Recentemente, no evento, havia um professor de Pernambuco, e ele contando a quantidade de meninos e garotas de Pernambuco, escolas públicas e particulares, que estão se automutilando. E que dizem aos professores: a dor que eu tenho dentro de mim só passa quando eu me machuco do lado de fora. Tudo isso acontece. E nós ainda vivemos discutindo se A, B ou C pode viver de forma Z, porque eu, no meu preconceito, não vou deixar. E a sociedade precisando que tudo isso seja discutido com equilíbrio. Toda vez que na política se discute a questão do menor abandonado, nenhuma pessoa que eu conheço, inclusive a minha mãe, que há 48 anos dirige o Nosso Lar, um lar que recebe crianças cujos pais, porque hoje não existe criança órfã de pai e mãe, todo mundo tem pai, tem mãe, mas os pais não têm condição de ficar, são craqueiros, são traficantes. Ela tem 81 anos e está lá à frente do Nosso Lar há 47 anos. Desde que ele foi fundado. Adivinha por quê? Porque ela adora, simplesmente? Não. Ainda bem que ela adora, porque ninguém quer ficar no lugar dela.
Divaldo Franco, há mais de 70 anos com a Mansão do Caminho, um trabalho extraordinário em Salvador. Nenhuma dessas pessoas é chamada para uma CPI, para um depoimento, para discutir a questão do menor no Brasil. Então, onde está a seriedade de querer solucionar a questão do menor? Se as pessoas que fazem sérios trabalhos nunca são observadas, nunca são chamadas. Então, enquanto como sociedade nós vivermos fingindo que nós queremos solucionar, mas não discutimos as soluções, nós estaremos encrencados. É o mínimo. Quando Chico Xavier tinha 5 anos, sua mãe foi internada com uma grave enfermidade e caiu um temporal em Pedro Leopoldo de arrepiar. E ele tinha pavor de trovão. E para sua surpresa, ele foi se esconder embaixo da mesa da cozinha. A mãe apareceu embaixo da mesa. E ele tinha 5 anos. Ele morreu de chorar, abraçou a mãe e falou: mãe, que bom que você saiu do hospital. Meu filho, eu vim te dizer que eu estou sendo transferida para outro hospital. Ela era analfabeta, mas sabia muito bem que estava morta, fisicamente falando, e o hospital para onde ela seria transferida não era daqui. Mas ela disse: assim que eu puder eu volto para tomar conta de você. Mas eu só vim te dizer para você não ter medo dos trovões. É só o barulho da chuva. A chuva vai passar. E desapareceu. E depois o Chico ficou sabendo que ela tinha morrido. Quando ela apareceu embaixo daquela mesa, ela já estava morta. Mas ela sabia do medo do filho e fez questão de estar ali naquele momento. Se nós tivermos respeito pelo medo, pela incoerência, pelos limites do outro, nós vamos ajudar muito o outro, seja ele quem for. Margaret Mee, que morreu idosa, foi uma mulher impressionante. Em 1935, passou 1 ano e meio nas ilhas de Papua Guiné. Ela fez pesquisa entre homens e mulheres e deixou um livro maravilhoso, que não sei se hoje está reeditado, as livrarias estão desaparecendo, estão falindo, como a Cultura e a Saraiva fechando as portas, mas sobre isso, sobre homens e mulheres. E ela descobriu que havia 3 tipos de sociedade em Papua Guiné: homens e mulheres violentos, que degladiavam entre si, tentando o poder. Uma sociedade em que todos se respeitavam, se falavam, se entendiam. Então eram homens e mulheres compreensivos, corretos, equilibrados. E uma terceira sociedade, de uma outra ilha, em que as mulheres eram preponderantes. Mas por incrível que pareça, as mulheres dominavam os homens com os mesmos recursos agressivos que os homens tinham por elas. Então, ela encontra 3 sociedades completamente diversas, na década de 30, nos fazendo perceber que a escolha do coração e da alma é realmente algo muito sério. Tem que sentar numa cadeira, de tão abalada naquele momento que eu fico com o drama daquela pessoa. Drama inacreditável. Ele disse: faça como Joana me ensinou, a mentora dele. Feche os olhos por um momento e pense: é a transição que a humanidade está atravessando. Eu não vou poder talvez ajudar essa pessoa, mas que a minha palavra seja sempre a do equilíbrio e a da busca da renovação. Ele recentemente passou um momento difícil num congresso espírita em Goiânia. Um garoto fez a ele uma pergunta sobre identidade de gênero. Ele tem 91 anos. E é claro, dentro dos 91 anos dele, ele respondeu: foi execrado. Me contaram que nas redes sociais ele só não foi chamado de lindo, porque do resto chamaram. Um homem que tem 76 anos de trabalho na doutrina espírita, 91 anos de vida, mas que não pode ter uma opinião diferente da do garoto de 16 anos que fez a pergunta para ele. Então o problema não é se estamos certos ou errados, é a maneira como nós não estamos respeitando quem pensa ou age diferente de nós. Isso está nos tornando doentes, pessoalmente e coletivamente também. Não dá para sonhar com um mundo melhor para os nossos filhos e netos se nós não deixarmos pelo menos um início, que será sempre o exemplo.
quando Chico Xavier tinha 32 anos, ele teve uma crise respiratória, foi para a beirada da cozinha, sentou no degrau e decidiu que ia morrer. Aparece Emmanuel, seu mentor espiritual, à sua frente. E ele, com uma crise respiratória, ele tinha problemas seríssimos de saúde, disse, confiante, eu estou morrendo, o senhor me recebe? Quando eu saí do corpo, Emmanuel disse, eu estou muito ocupado. Imagine o seu protetor espiritual te aparecer e dizer para você que ele está muito ocupado. E desapareceu. A crise respiratória triplicou. É como quando você conta um drama e a pessoa não dá atenção para o seu drama, você fica 10 vezes pior. E ele arfava. Aparece a irmã Sheila, foi médica na guerra, uma mulher maravilhosa. Quando ela se apresenta no ambiente, tudo cheira a perfume. Meu filho, o que você está fazendo aí quase deitado no chão? Irmã Sheila, eu estou morrendo. Emmanuel já me disse que não vai me receber. A senhora me recebe? Oh, meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. E desapareceu. Aí a coisa ficou terrível. Ele se deitou no degrau da cozinha, começou a se despedir mentalmente de todo mundo. Tinha 32 anos. Aparece Dr. Bezerra de Menezes. Meu filho, o que você está fazendo deitado aí? Doutor Bezerra, nem vou falar, não precisa, eu sei que o senhor não vai me esperar, porque Emmanuel já apareceu, Sheila já apareceu, eu estou morrendo, estou indo para esse lado aí, mas ninguém vai me receber. Oh, meu filho, deixa eu colocar a mão no seu coração, vamos olhar um para o outro, vamos trocar a nossa energia de carinho, quem sabe eu posso te ajudar. Colocou a mão sobre o peito do Chico e o Chico viveu mais 60 anos. Morreu com 92. Foi a grande, talvez única, crise de coitadinho que o Chico teve. Mas aprendeu. Recentemente, Divaldo Franco foi a Roma. Quando ele desceu do avião, o pessoal estatelado. Mas, Divaldo, você usando cadeira de roda, morto de dor, porque nem morfina está dando jeito. Já fez 2 cirurgias na coluna que não adiantaram nada. Você veio, vim, mas eu vou falar sentado. Não tem problema, Divaldo. Imagine, você saiu do Brasil, tomou um avião, chegou aqui. Que maravilha! Quando ele chega no salão apinhado de gente, sentou-se, enquanto o presidente da reunião fazia a prece, Joana de Ângeles, sua mentora, diz a ele, você vai falar de Jesus? E ele, claro que vou. Então fale de pé. E ele falou 1 hora e 10 minutos de pé, para depois alucinar de dor no hotel. E ele contando isso, eu disse, ainda bem que cada mentor sabe quem escolher. Porque os meus, quando eu tinha 25 anos de palestra, eu avisei a eles, vou me aposentar. Nunca recebi 1 centavo por uma palestra, mas vou me aposentar. 25 anos é muito tempo, eu comecei muito cedo. E o amigo espiritual me disse, eu tenho 2 motivos para você mudar de ideia. Isso foi há 20 anos. Eu diga, primeiro, você não tem nada melhor para fazer. Segundo, de tanto você falar, um dia você acaba aprendendo. Meus amigos, daqui a 5 anos eu faço 50 anos de palestra. Quem sabe aí eu consiga convencê-los de uma aposentadoria. Mas já vi pela cara deles que não vai dar. Porque a verdade é que nós não podemos nos aposentar de simplesmente acreditar. Acreditar em nós mesmos, acreditar na vida, acreditar que dias melhores vão chegar, que nós todos vamos construir juntos esses dias melhores, que sempre existiu preconceito, intolerância, maldade, gente que não te aceita, que não te entende, que quer oprimir o outro, que é indiferente à sorte do outro, que almeja só bens materiais, que nunca pensou num traço de espiritualidade. Talvez agora eles pareçam estar na moda, pareçam se sentir confiantes, porque todo mundo está mostrando realmente, às vezes, um lado menos nobre.
Mas, como dizia Emmanuel através do Chico, acima de qualquer coisa, é preciso ser digno, reto, nobre. Façamos isso. Não importa, às vezes, admitir, e devemos admitir, quando estamos errados. E simplesmente dizer, me perdoe. Você me pegou num dia em que eu não estava bem. Você me perdoe a maneira como eu agi com você, como eu falei com você. Também não é para passar a vida inteira num relacionamento que não dá certo, em que a pessoa acha que você tem que se ajoelhar porque um dia você teve felicidade de encontrá-la. As máscaras também devem cair muitas vezes, porque a realidade que surge é sempre uma proposta de renovação. Então, portas adentro da nossa casa, não sejamos tiranos. Não sejamos também extremamente condescendentes. Outro dia, participando de um evento, um psiquiatra paulista contava que ele, jovem, está horrorizado com a quantidade de pais que estão procurando psiquiatras em São Paulo, com filhos de 3, 4 anos, eles têm uma base de 30 anos, 32 anos, e que dizem, eu preciso de um remédio para ele é o filho de 3, 4, 5 anos, me obedecer, acordar quando eu quero, dormir quando eu quero. Não é pouca gente, não. Então, se você não quer, não sabe, não pode, não tenha filho. Mesmo que todo mundo diga, mas você não vai ter um filhinho. Ah, mas ser mãe é para toda mulher. Não é. Como ser pai não é para todo homem. Aliás, quem convive num lar de crianças sabe disso. Há pais e mães que você olha e diz como Deus confiou em pessoas dessa estirpe para colocar uma criança no mundo. É por isso que a guarda é perdida, porque não há a mínima condição moral, ética, emocional. Então pode o mundo dizer, ai, coitada, porque ainda existe isso, hein? Eu tenho uma prima alta executiva, ela adotou uma filha por não poder ter filhos, uma mulher maravilhosa, generosa, que nunca se casou. E ela escuta, no Rio de Janeiro, onde mora, entre os altos executivos da empresa onde ela trabalha, uma multinacional, ah, coitada, mas você nunca casou, né? Isso existe ainda, gente. Isso existe ainda. Gente moça com preconceito. Às vezes vem uma moça linda conversar depois da palestra. Maís, eu tenho 27 anos, estou casada há 2 anos. Ele foi meu namorado da vida toda. Ele está me batendo. Eu, o quê? Que idade ele tem? A mesma idade minha, 27. O quê? E ele te bate a troco de quê? Não, quando a gente namorava, ele já me batia. Aí você vai dizer o quê? Para uma pessoa que acha que o outro tem direito de te agredir de qualquer maneira, fisicamente então nem se fala. Mas a mulher lá de longe, a mulher que depende do homem para ter a mínima renda de comer, essa precisa do tal lugar de fala, como se diz hoje, que ela não tem. Então nós que nos afirmamos esclarecidas, porque fizemos ou não uma universidade. Agora em Santa Catarina, semana passada, quando o debate acabou entre os oradores, um senhor, que também era orador, veio falar comigo. A senhora é psiquiatra desde quando? Eu falei, não sou. Psicóloga, desde quando? Não sou. Professora? Não, senhor, sou do lar. A senhora é do lar? Sou. Só tenho 2º grau. Doutrina espírita tomou conta da minha vida e eu me casei, fui casada por 30 anos, me divorciei por vontade minha, tenho uma filha maravilhosa de 35 anos, ela sim psicóloga, mas eu sou dona de casa. Ele me olhou com uma pena, como se me faltasse uma perna, um braço. Coitada, ela não tem estudo. Então eu posso me incluir entre essas mulheres. A minha foi uma opção, mas quantas dariam tudo para viver no ambiente universitário, para poder ter mais conhecimento, para poder ter mais discernimento, porque educação da alma, da mente, nos torna
pessoas capazes de discernir, e discernindo nós faremos sim as nossas melhores escolhas. Pensemos sobre isso, meninos. Somos todos meninos, porque só ontem a noção do que é belo e verdadeiro chegou de verdade ao nosso coração. Ainda há muitos brucutus pelo mundo, e não são só homens, não. Existem mulheres também. Mas a partir do momento em que nós, serenamente, entendermos que o outro tem as suas limitações, nós aqui, ambiciosos, do carinho, das forças da luz, queremos superar as nossas limitações. A escolha seja sempre essa, a de discutirmos com respeito ao outro, mas também não admitindo que o outro nos persiga, nos coloque num canto, diga que nós não podemos falar, sentir, olhar, saber. Porque se nós fizermos um retrospecto da história do mundo, os tiranos, sejam eles quem forem ou quem tenham sido, adoram a ignorância. E, se possível, jamais incentivarão que as pessoas deixem de ser ignorantes. Porque quem deixa de ser ignorante pode fazer luz. Por isso, Jesus, sabendo que seríamos um dia, disse: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e muito mais. Então, essa ambição tão positiva que o Cristo nos trouxe, permaneça no nosso coração. Toda vez que for para mudar, mudemos para melhor sempre. Porque há mudanças que não são para melhor. Essas não devem acontecer. Toda vez que nos chamarem à discussão positiva, lá estaremos discutindo, principalmente, quanto de bem nós já temos no coração e quanto podemos fazer para que um dia, e não será a minha geração que verá isso, nós todos possamos ser recebidos portas além da vida física por alguém que nos dirá: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Que essa seja a maior das nossas ambições. Não a BMW, o Mitsubishi, sei lá se é um carro bom também, mas, enfim. E eu fico tão feliz de saber que aqui, num lugar de tanta responsabilidade, em que se cada pessoa, não importa quem seja, se investisse da responsabilidade que é, acho que nem dormiria de noite. À noite, barulho das onças, ele saiu, colocou o pé numa pedra e disse: olhos esgazeados, ali é o palácio, ali a catedral. Oscar Niemeyer, na escuridão, minuto. Ele é louco. É escuridão absoluta. Eu sou arquiteto, não estou enxergando nem meu nariz. O que esse homem está enxergando? Ele sabia tudo, porque no sonho dele cabia uma cidade. E quando Chico esteve conosco em 76, ele disse: Brasília é a terra dos grandes reencontros espirituais. As pessoas só nascem aqui ou para cá vieram porque têm compromisso espiritual, sim. E ele viu como uma cúpula, como se fosse um abafador de bolo que protegia a cidade. E perguntou a Emmanuel o que era aquilo. Ele disse: daqui, ainda que equivocadas, saem as leis que regem esse país. Por isso a proteção é enorme também, não só as dificuldades. Que nós possamos, principalmente vocês que aqui trabalham, sintonizar com a realidade de poder fazer o melhor, que é o nosso trabalho. Cada vez, confesso a vocês, que um político é preso, eles alegam uma inocência tão impressionante que eu chego a procurar a minha conta para saber se aquele dinheiro foi depositado no meu nome, porque eles seriam oradores espíritas extraordinários, com a maneira como afirmam categóricos que aquilo nunca passou pela cabeça deles. Mas o extraordinário é, encerrando nossa participação e agradecendo demais a vocês pelo carinho como sempre me recebem, lembrar que Sai Baba, o guru indiano, morreu em 2011, mas dizia: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça.
que nós possamos desenvolver em nós essa certeza absoluta. Um dia seremos chamados. Todas as religiões nos dizem isso, e é verdade. Um dia prestaremos contas do nosso próprio coração. E de nada terá adiantado que tenhamos sabido justificar os desmandos se de nossa alma não tiver brotado o melhor na direção do nosso semelhante. Discutamos, analisemos, conversemos, para enfim fazer nascer uma sociedade que talvez nunca seja igual para todos, mas será minimamente justa para todos nós. Agradeço demais aos queridos amigos. Só tem mulher bonita no espiritismo, você já repararam? E aquela cara de quem não é desse mundo. Um amigo meu outro dia disse, mas você já reparou que vocês espíritas têm cara de que não é desse planeta? Eu falei, olha, cuidado, somos todos chipados. Um dia vamos dominar o mundo. Que nada. Nós nunca seremos uma religião de muita gente, porque é uma doutrina que não deixa as coisas ficarem debaixo do tapete. Não dá para esconder. Nós temos que conhecer a nós mesmos. E não é novidade do Espiritismo, foi Sócrates que nos aconselhou. Homem, conhece-te a ti mesmo. E não nos iludamos. Como diz o provérbio chinês, as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. Os ventos não vão deixar que nós fiquemos quietos. Mas saibamos o que falar, o que sonhar, como dizer e como respeitar o nosso semelhante. Tenha ele 1 ano de idade ou 100 anos. Combinado? Eu costumo voltar para saber se vocês estão cumprindo. Isso mais extenuada espiritualmente pelo que você vê e a gente não está vendo. São muitas almas penadas aqui e tal, que você está vendo e que causa muita fadiga, o que é natural, né? Olha, vou ser sincero com vocês, e fiquem entre nós, eu não saio espalhando. Esse povo que está assumindo vai achar que é por causa deles. Mas em 3 anos, foi a primeira vez em que eu vi na nossa plateia, e aqui permanecem, um número muito maior de almas já no estágio de equilíbrio do que de desequilíbrio. Então, vocês individualmente, com certeza, talvez pelos périplos desse ano de 2018, melhoraram também. Porque, inclusive, a maioria da nossa plateia desencarnada hoje aqui é de pessoas que vão voltar para a Terra. São pessoas que vão começar de novo. Inclusive, muitos suicidas, que já sabem que voltarão com uma série de lutas e de dificuldades, inclusive orgânicas, para resgatar os seus débitos, porque suicídio é a única coisa para o qual não há justificativa. E, infelizmente, em 2018, o índice de suicídios no mundo chegou a 41 suicídios a cada 40 segundos. E Brasília foi um recorde. Até agosto, 158 pessoas tiraram a própria vida em Brasília. O telefone da minha casa, eu não tenho celular, é telefone fixo. Não houve uma semana em que alguém não me telefonasse contando da desistência de alguém. Esse ano de 2018 foi mesmo inacreditável. Graças a Deus, está indo embora. Porque, inclusive, a maioria jovens, a maioria belos, a maioria, infelizmente, bem-sucedidos. E o que me preocupa, vou confessar a vocês, antes que as perguntas apareçam, é que antigamente, eu posso falar antigamente porque já estou nessa estrada, né? As pessoas dizem, não fala antigamente que vai parecer que você é velha, mas eu sou doida para ficar velhinha, embora a velhice traga algumas coisas complicadas. Mas, antigamente a pessoa chegava e dizia assim, não, mas todo mundo sabia que um dia fulano ia desistir de viver. Ele era depressivo, ele era agressivo, ele era tal coisa. Infelizmente, de 2 anos para cá, eu vejo jovens me mostrando pelo celular a foto de amigos ou amigas lindos. E a frase que eu escuto é, ninguém entendeu o Maíse, ele era o melhor de nós. Ele dava força para todo mundo, ele vivia rindo, ele era positivo, ele não deixava ninguém esmorecer. Então eu estou meio preocupada, porque a sombra pela primeira vez está desencorajando quem sempre teve coragem.
E isso é muito grave, porque a gente muito moça está morrendo, mas de terceira idade também. Há idosos. Charles Boé, um ator magnífico, se matou em 1978, aos 78 anos de idade. E eu soube disso recentemente, vendo a biografia dele, eu não sabia que ele tinha se matado. O número de pessoas que se matam e a família enterra sem contar que foi suicídio é enorme, porque aí você tem que rever toda uma questão familiar, como é que ele estava passando por isso e eu não percebi. Principalmente os pais ficam arrasados, e é muito sério que seja assim, que nós convivamos com alguém que de repente toma uma decisão como essa e nós não tenhamos percebido. Mas infelizmente a gente disfarça bem demais e não deixa bilhete. Torquato Neto, compositor maravilhoso, autor de uma música que os Titãs regravaram há anos e que diz: só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Aos 28 anos, no dia seguinte do seu aniversário, ele tinha uma filha de 3 anos que adorava, ele entrou no banheiro e abriu o gás. E deixou um papel em cima da banheira escrito: pra mim chega. Até hoje, Caetano Veloso recentemente se lembrava dele, porque era um rapaz maravilhoso que amava viver, mas alguma coisa morreu no viver. Então, eu percebo que na nossa plateia de hoje havia almas que vão retornar à Terra nessa área do suicídio, mas plenamente conscientes de que vêm para construir para si mesmas e para vir em torno uma nova maneira de ser e de viver. Então, com certeza, alguma coisa do ano passado para cá mudou. Talvez vocês tenham amadurecido também para estar reunidos aqui e a espiritualidade seja simplesmente um reflexo disso. Perguntas? Às vezes é um pouco difícil a gente tirar algo bom de algo ruim. A gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas como superar um acontecimento ruim, sabendo que tirando algo bom daquilo? Você sabe, é uma sabedoria que a gente vai custar muito a ter, porque o ruim nos impacta realmente. E às vezes deixa uma lembrança bem dolorosa, dependendo do que for, com quem foi, não é? Isso tem tudo a ver. Mas é importante pensar que tudo são lições, inegavelmente. Algumas nós vamos absorver com dificuldade e só o tempo vai mostrar o quanto elas foram valiosas. E há determinadas coisas que nós queremos muito que aconteçam de uma forma e quando acontecem de outra, nos causam um impacto negativo, é óbvio. Mas o tempo sempre é o Senhor da razão, é o sábio mútuo, como dizem os Espíritos. Com certeza, com o passar do tempo, você percebe que as consequências daquilo que parecia tão bom não seriam tão positivas assim. E se for uma tragédia, mesmo assim, se você permanece, é porque você deveria permanecer para as lições que o tempo vai, talvez, suavizar, mas as marcas ficam. As cicatrizes que nós vamos carregar para sempre. E que só um processo de lembrança do outro lado da vida é que vai atenuar. Mas eu confesso a você que, para mim, particularmente, é importante primeiro pensar que tudo que me ocorre, na verdade, é um bem. Mesmo os meus equívocos, mesmo quando eu não sou compreendida como gostaria, mesmo quando não sou amada como gostaria de ser amada, sabe? Eu sempre considero que, então vou observar o que aquilo pode trazer de bom para mim, ainda que leve tempo, mas eu guardo sempre aquilo, não como uma mágoa, porque eu confesso a você que aprendi com os Espíritos que se há uma coisa que nos adoece e mata, é ressentimento. É a mágoa que você não tira do seu coração, que você não transforma em alguma coisa melhor. Isso acaba com a gente. Os Espíritos dizem que no futuro, os médicos vão perceber que praticamente todas as enfermidades estão relacionadas com aquilo que a nossa emoção não conseguiu superar. Diabetes, todos os tipos de câncer, sabe? Isso os Espíritos já dizem há muitos anos. E com certeza, se nós queremos ter uma saúde emocional, psíquica e física relativas, porque tudo é sempre relativo na Terra, nós precisamos tirar o melhor, mesmo que demore, a lição mais positiva daquilo que nos tem acontecido. E eu aprendi com os Espíritos, é uma pessoa, você, quando lembrar dela,
lembre dela de costas para você, saindo para longe de você. Mentalize, se você tiver sentimento para isso, né, de menos mágoa, uma luz lilás em volta dessa pessoa. Mas ela saindo, indo embora. É uma ótima mentalização. Custa a gente esquecer aquele momento em que as paixões, as agressividades, os desequilíbrios estavam no auge de uma discussão, de um momento de ruptura. Mas quando for possível, mentalizemos a pessoa de costas, indo embora, para longe de nós, e com a luz lilás a circundando. A cor lilás é a cor da transformação espiritual, e é uma ótima mentalização. Já eu tenho uma amiga que ela tem uma macumba, entre aspas, infalível. Ela pega um vidro, coloca o nome da pessoa no papel e joga no freezer. A pessoa desaparece da vida dela para nunca mais voltar. No caso dela, eu acho que a mentalização dela é tamanha que dá o resultado daqueles. Outro dia ela foi fazer uma limpa no freezer. Bota na rua, a garrafinha. Nossa, fulano ainda tá aqui dentro do freezer, gente. Fulano já morreu tem 10 anos. Mas nunca mais incomodou ela. É uma dica também. Qual o recado que você teria para os homens frente às mulheres? Qual deve ser o meu comportamento para deixá-las mais felizes, né? Patrícia. Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a questão homossexual. Sim. Da experiência. Sim. Homossexual. Sim. André, seja o melhor homem que você puder ser. Isso já será extraordinário. Sabe? Você me disse que tem 4 filhos. Deus confiou em você demais, meu amigo. Né? Porque nós somos exemplo, não é? A minha filha sempre teve uma facilidade incrível para estudar. E ela, no meio do 2º ano científico, passou para a Universidade de Psicologia. E aí o colégio não teve como justificar, teve que dar a ela, na época, ela há 11 anos está formada, a licença para entrar na faculdade. E aí ela disse para mim na época, graças a você, mãe. Eu falei, a mim? Quando eu nasci, você já tinha um livro espírita aberto, preparando uma palestra. E eu percebi pela primeira vez o que aquilo tinha influenciado ela, que era de nunca fazer uma palestra sem se preparar. E quanto à homossexualidade, minha amiga, eu confesso a você que eu, particularmente hoje, lamento que não seja a minha opção. Porque o que eu tenho de amiga sozinha, eu ia ser a maior conquistadora dessa cidade. Eu ia casar com nenhuma, eu ia a cada 6 meses trocar. Porque o que eu tenho de amiga só, de todas as idades, e os homens ou estão casados, os que valem a pena, ou estão se questionando na sua própria sexualidade. Mas você sabe, eu tive amigos homossexuais, masculinos e femininos, maravilhosos. Todos, não me lembro de nenhum que não fosse. Meu pai militar. Eu dirigia a mocidade da Comunhão Espírita. Você imagina o que era para o meu pai? Ele adorava que as reuniões da turma fossem na minha casa. Porque ele, como todo pai militar de 3 mulheres, chegava na sala e dizia, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Eu e minha esposa estamos ali no quarto do lado. Já para avisar, né? Que a festa tinha que ser equilibrada, só refrigerante, aquelas coisas. Mas eu tinha amigos homossexuais. Meu pai, inicialmente, claro, homem forjado pelo exército, pela infantaria, você imagina os preconceitos que havia na cabeça dele. Mas, por incrível que pareça, ele tinha uma abertura muito grande como ser humano. E ele ficou fã dos meus amigos, os convidava para passar o Natal conosco. Os vizinhos, todos militares, achavam aquilo surpreendente. E uma vez, tadinho, ele me perguntou, mas se referindo a um casal querido, amigo meu, o Carlinhos e o Zé Carlos, mas Maíse, eles se gostam como eu amo a sua mãe? Eu falei, igualzinho, pai. Ele, meu Deus, eu vou levar um pouquinho de tempo para entender. Mas levou pouco tempo para entender.
E, infelizmente, praticamente todos os meus amigos morreram de AIDS. Porque a década de 80 e 90 foi perversa. Todos eles foram embora e me fazem uma falta tremenda até hoje. Porque eram pessoas maravilhosas. Então, você sabe, a última coisa que as forças do bem que nos criaram para a felicidade, que por nossa própria culpa nós não alcançamos ainda, estão preocupadas é com quem eu vou me relacionar afetiva, sexualmente. Se é com homem, se é com mulher, mas tem que ser sempre com respeito. Tem que ser sempre gostando de verdade, mesmo que você deixe de gostar. Porque eu escutei uma vez do Dr. Bezerra de Menezes, existem duas ilusões no mundo. As pessoas acreditam que só se ama uma vez. Não é verdade. E as pessoas acham que o amor não acaba. O amor acaba. Acaba mesmo se ele não é cultivado. Não importa por quem seja, importa que seja amor. Porque inclusive na troca das energias mais profundas que o sexo proporciona, se não houver amor, meu Deus do céu, é inútil. E é inclusive passível de que sejamos vampirizados por energias negativas que nos atingem, porque nós estamos nos relacionando intimamente com alguém que nós absolutamente não respeitamos e com quem de verdade não queremos estar. Então, sabe, eu sei que há preconceito e vai piorar, porque as pessoas conservadoras não admitem, sabe? Mas o que eu conheci de gente conservadora, que ia me procurar na comunhão, casada há 30, 40 anos, mas que estava sendo chantageado pelo namorado que tinha fora de casa, do mesmo sexo, há 10, 15 anos. E cito só rapidamente uma história. Um executivo da Nestlé, que morava no Rio de Janeiro, foi procurar a comunhão e eu estava de plantão na orientação. Ele já é um senhor. E ele, desesperado, tinha tido uma crise histérica e quebrado o quarto do hotel onde ele estava hospedado. O camareiro o levou à comunhão. E era eu que estava naquele dia na orientação. E ele, chorando, me contou que tinha comemorado 40 anos de casamento com a esposa, 5 filhos, alta sociedade. Ele era o maior executivo da Nestlé do Brasil. Ele deu uma big festa na cobertura dele. Quando ele entrou na sala, ele viu que um dos garçons da festa era o namorado que ele tinha 18 anos. Quando cantou-se o parabéns do aniversário de casamento dele, o rapaz se apresenta para os convidados, para a família dele, e mostra os álbuns de foto das viagens pelo mundo que ele e o rapaz faziam. Escândalo, isso em 1982. Mas o escândalo não foi só isso. A filha mais velha dele se jogou do 13º andar na hora da festa. Esse homem estava louco. Então eu te digo que de 82 para cá houve uma melhora. Nesse sentido, as pessoas, muitas delas, assumem as suas relações, sabe? Elas evitam mentiras que podem se transformar em tragédias, embora ainda há muita gente que viva na mentira. E há muita mulher que acredita na mentira ou finge acreditar. Uma amiga minha disse certa vez para mim: eu sei que de madrugada o meu marido sai em busca dos homens de quem ele gosta, mas para mim o que importa é que a senhora fulano de tal sou eu. Então, se você se importa com pouco, não é? Não importa a sua opção sexual, você vai ser sempre infeliz, porque você vai estar enganando você mesmo. Mas não duvidemos que ainda existe muito preconceito, sim, e, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Essa onda toda de você não pode, você não deve, você não sabe, eu não deixo, vai passar. Mas enfrentá-la não vai ser fácil. Teremos que estar firmes, dispostos, não é? E com certeza ainda existe preconceito, sim. Quando você fala coisas positivas, quando você é uma pessoa positiva, quando você é uma pessoa firme, dinâmica, as pessoas questionam sua sexualidade. Não duvide. Já teve gente que chegou para mim e disse assim: você é lésbica, não é? Eu falei: não, não sou. Ah, porque
quando você fala defendendo essas coisas todas, parece. Eu falei, meu Deus, né? A que ponto nós estamos chegando? De considerar que ter firmeza, que ser forte, que ter energia para vencer dificuldades é coisa de mulher, que não se dá com homem. Pelo amor de Deus. Mas isso ainda existe. E existe falta de respeito também. Outro dia uma mulher disse para mim, meu marido é apaixonado por você. Eu falei, é mesmo? É. A minha sorte é que você é gorda. Eu falei, mas que sorte que você tem, minha filha! Que sorte que você tem! Porque você tem que partir para a brincadeira, né? Eu falei, mas que sorte que você tem! Olha, cuidado! Porque em 2 anos eu perdi 49 quilos. Exatamente! Quem sabe encontra o seu marido lá na esquina. Ela abriu o olho, como quem disse, essa mulher é uma desequilibrada. Mas mereceu, não é? E o que me preocupa não é nada disso, porque eu nunca tive problema com isso. É a garotinha de 6 anos lá do colégio que cobra 2.600 mensalidade, dizendo, não senta perto de mim que você é gorda. Não é mole, não. 6 anos. Quando eu penso que a coisa ia parar na minha geração, não parou. Quando eu tinha 6 anos, lá no Rio de Janeiro, só cheguei aqui com 8 anos, eu fui no bebedouro da escola e o garoto me disse, você é tão grande que parece o porta-aviões de Minas Gerais. Eu cheguei em casa, contei para o meu pai e para o meu avô. Eu estou meio chateada porque o garoto lá na escola disse que eu sou tão grande como o porta-aviões de Minas Gerais. Vocês sabem o que meu pai e meu avô fizeram? Me sentaram e meu pai, Milico, disse, deixa que eu conte para você a beleza que é o porta-aviões de Minas Gerais. Era o único porta-aviões que o Brasil tinha dinheiro para comprar. Ficou 2 anos estacionado na Baía de Guanabara, sendo reformado. E até a década de 80 foi o único porta-aviões do Brasil. Sabe, hoje não faltam pessoas gordas, mas talvez falte um pai e um avô como eu tive. De dizer a beleza que é a pessoa que você seja você quem for. Goste você do que gostar. Mesmo que a sua nutricionista diga que você precisa beber 20 quilos. Temos espaço para mais uma última rodada de perguntas? Acho que mais para uma pergunta dá. O Gilson quer fazer uma pergunta para se baixar o Bezerra. Gilson! Por incrível e coragem. Doutor Bezerra também era barbado, Gilson. Era isso que ele estava esperando. Maís, seja muito bem-vindo aqui. Eu me agradeço. E a sua palestra é assim um banho de felicidade, assim, de luz que não ofusca no momento de tanto fundamentalismo religioso que a gente vive. Ouvir assim de uma pessoa que é ligada a uma determinada religião, né, uma doutrina, abordar tantos assuntos espinhosos que você abordou aqui, foi muito bacana e eu gostei muito de ter vindo você estar aqui. E eu queria fazer uma pequena provocação para você, diga. para não perder o costume. Ah, você tem esse costume? É o nosso provocador mor. Eu repito assim, eu adorei tudo que você falou Sim. aqui e percebi algumas questõezinhas do ponto de vista ideológico. Sim. A pergunta é, sua palestra é feminista. Sim. Por que essa palavra feminista não está ali, né? Porque eu acho que a pessoa que redigiu escolheu o feminino. Jairo. A culpa é do Jairo, viu? Foi ele que escolheu. Mas olha, você sabe, eu não me considero, porque eu preciso acreditar que até o feminismo já deixou de ter um certo lugar, porque todas nós sabemos qual é o nosso lugar. Aliás, homens, mulheres e etc e tal. E você sabe, existe muito fundamentalismo religioso no espiritismo também. Existe gente que acha que você ensina, ter uma educação sexual na escola para espíritas é marxista. Como eu nunca tive partido político nenhum, e a minha irmã é uma das fundadoras do PT em Brasília. Professora de Sociologia, tem pós-doutorado em Sociologia, professora da UNB,
daquelas que cada vez que ela volta de um doutorado, o reitor da UNB diz: poxa, que maravilha, nota 10 da banca, mas eu não tenho um centavo para lhe pagar mais. E ela fica feliz. Então ela tem um ideário mesmo, sabe, de uma sociedade igual para todos. Eu admiro demais, invejo até a posição dela. Mas mesmo ela tem sofrido baques, né? Porque aqueles que começaram toda a questão de mudança e tal, ficaram muito tristes com uma série de coisas que aconteceram. Então, houve um momento em que eu fiquei feliz, porque nunca tive um ideário político, mas sempre acreditei que pessoas poderiam mudar o mundo. Não importa o partido, não importa, sabe, de que maneira elas pudessem agir. O lamentável sempre será que a pessoa tenha poder e não use o poder que tem para beneficiar a muitos. Seja dentro de uma religião, seja na política, seja na filosofia, seja na psicologia, seja em qualquer lugar. Se você tem carisma, se você tem voz, se você realmente crê, você precisa ajudar. Você precisa estar imbuído mesmo daquela enorme responsabilidade. Sabe? Eu sei que são milhões de votos, mas será que é o acaso que faz milhões de pessoas escolherem uma determinada pessoa? Ainda que para nós pareça uma escolha equivocada, é alguma experiência que com certeza se viverá. Às vezes experiências difíceis, dolorosas até, mas acontecerá. Mas em quem você votou? Segredo. Na véspera das eleições, teve gente que foi assistir minha palestra dizendo: hoje eu vim, Maíse, porque eu sei que você vai se posicionar. Saiu de lá morta de frustração. Porque imagine, eu tinha 1.400 pessoas numa plateia. Imagine eu me posicionar publicamente e influenciar aquelas 1.400 pessoas. Isso não se deve fazer, sabe? Porque você tem que deixar que cada coração faça a sua escolha. Mesmo que não seja a escolha que você faria, mas foi a escolha de muita gente. Democracia é isso, né? E é claro, eu jurei que eu não entraria nos Estados Unidos enquanto Trump fosse presidente. Mas eu fui à Disney. Com os R$2. Com os R$2 foi o que eu economizei. E aí eu fui à Disney pensando, gente, e minha filha junto, minha filha psicóloga já dizendo: eu não vou abraçar nenhum desses peludos, os pobres dos funcionários sofrem debaixo dessa roupa. Quando ela viu o Tico e o Teco, voltou a ser uma menina de 3 anos e tirou foto com a alegria, com a tristeza, com a Margarida, com o Mickey. Quando a Minnie me disse que o meu batom vermelho era igual a roupa dela, eu quase desmaiei de paixão. Então eu esqueci que o Trump, esse ser, é o presidente do país mais poderoso do mundo. E detalhe, em 2020 eu vou voltar à Disney. E ele ainda vai ser o presidente, vai estar lutando pela reeleição. Porque ano que vem, eles vão inaugurar Star Wars. Um parque só de Star Wars. E eu jurei que em 2020 eu guardo cada centavinho para estar lá novamente. Para abraçar o Chewbacca. Quando a minha filha Mariana tirou foto com o Chewbacca, gente, ela chorava. A mesma que me disse que eu não vou abraçar peludo nenhum. Então a verdade, meus amigos, é que juro, sem bom humor não dá. Sem bom humor não vai dar. Então vamos manter o nosso bom humor. Sabe? Eu não vou ficar chateada com o Jairo porque ele colocou feminino ao invés de feminista. Mas a próxima vez você ajuda ele a redigir. Já é uma tarefa que eu coloco para você. Ele está dentro, isso é que importa. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos almoçar, meus amigos.